Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando então, nosso segundo vídeo do trecho do capítulo 27 da nossa série de aprofundamento do Livro do Céu, volume 1. Vamos ler. Agora tentarei explicar o segundo modo como Jesus está falando comigo. É que a alma, encontrando fora de si mesma, vê a pessoa de Jesus Cristo, como por exemplo, como uma criança, ou crucificado, ou em qualquer outra atitude. E a alma vê que o Senhor pronuncia de sua boca as palavras, e a alma da sua boca responde. Às vezes acontece que a alma começa a conversar com Jesus como dois cônjuges íntimos fariam. Embora o falar de Jesus seja muito comum, apenas 4 ou 5 ou até uma palavra já nessa pouca conversa, há muita luz que ele introduz na alma. Parece-me ver, à primeira vista, um pequeno riacho, mas parecendo bem, em vez de um riacho, a alma vê um vasto mar. Então é apenas uma palavra dita por Jesus. Tão grande é a imensidão da luz que permanece na alma, que ao ruminá-la muito bem, surgem tantas coisas sublimes e proveitosas para a sua alma, que fica surpresa com ela. Creio que se todos os sábios se unissem, todos permaneceriam confusos e mudos diante de uma única palavra de Jesus. Agora, desta maneira que Jesus fala ao falar com a alma, é mais adequado à natureza humana e é mais facilmente conhecido como manifesto. Porque a alma que entra em si carrega consigo o que ouviu da boca de nosso Senhor e comunica ao corpo. Não é tão fácil quando falar de Jesus é por meio do intelecto. Para mim, acredito que Jesus mantém esse modo de falar para se adaptar à natureza humana. Não que ele precise da palavra para se fazer entender, mas porque assim a alma entende mais facilmente e pode manifestá-la ao confessor. Em resumo, Jesus age como um mestre muito instruído, sábio e inteligente que possui todas as ciências em um grau eminente e que ninguém pode igualá-lo. Mas como ele está entre os discípulos que ainda não aprenderam as primeiras sílabas do alfabeto, acreditando que tudo em si mesmo, em outros estudos, aprenda com os discípulos o A, B, C, D, etc. Oh, quão bom é Jesus! Que se adapta aos eruditos e fala com eles de uma maneira muito elevada, para entendê-los, devem estudar bem o que dizem. E ele também se encaixa também com o ignorante, e finge que também é ignorante e fala baixo, para que ninguém possa ficar sem as suas lições de divino mestre. Aleluia! Então, maravilhoso. Ela aqui tentando explicar o modo como Jesus fala, que é a forma diferente, a segunda forma, onde ela realmente vê Jesus e ele fala pela própria boca dele, né? E ele aparece como criança ou como crucificado ou em qualquer outra atitude para ela, né? De outras formas, 12 anos e tal, como bebê. E a alma vê que o Senhor pronuncia da sua própria boca as palavras. E a alma da sua boca também responde. E ambos, né, acontece que ambos conversam como dois cônjuges íntimos fariam. Embora o falar de Jesus seja muito comum, ela fala que é muito comum, porque Jesus é simples, apenas 4 ou 5 ou até uma palavra, né, nessa pouca conversa, já tem uma luz imensa que ele introduz na alma. Parece-me ver, à primeira vista, um pequeno riacho que sai da boca dele, mas depois se torna um vasto mar de conhecimento, de conteúdo. Uma palavra dita por Jesus é tão grande a imensidão da luz que permanece na alma, que ao ruminá-la muito bem, né? Então, por isso que a gente fala, né, para as pessoas obedecer Jesus, o que ele pede, da gente mastigar, igual um boi mesmo, ficar o dia inteirinho pensando só numa frase de Jesus, só naquele conteúdo que mais chamou sua atenção. Né? Hoje eu acabei de ler um trecho do volume 29, onde ele fala das casas de Nazaré.
que cada alma é uma casa de Nazaré, que o reino da divina vontade já existiu na terra, né? O reino da divina vontade mesmo, da divina vontade, já existiu na terra, não no Éden, existiu na casa de Nazaré com Maria e Jesus, e que cada um de nós somos um reino, cada um de nós somos uma casa de Nazaré, aonde ele forma o seu reino. É maravilhoso isso. Então, assim, só isso já eu vou ficar o dia inteiro pensando como que eu consigo fazer com que eu mesma, dentro de mim, me torne um reino. Que impressionante. Então, é um trecho que faz você pensar, nossa, como que isso... Aí, claro, ele fala várias coisas, né? Interessantíssimos esse trecho dele, das casas de Nazaré. Nossa, e vários outros trechos que ele fala que você fica horas e horas e horas e horas, dias, se deixar refletindo sobre aquilo, né? E aí, um vasto mar. Então, apenas uma palavra dita por Jesus é tão grande em imensidão da luz que permanece na alma, que ao ruminá-la muito bem, surgem tantas coisas sublimes e proveitosas para a sua alma que fica surpresa com ela. Creio que se todos os sábios se unissem, todos permaneceriam confusos e mudos diante de uma única palavra de Jesus. Realmente, a gente vê que quando a gente fala do livro do céu para as pessoas não têm palavras para dimensionar. Ninguém consegue comentar nada. É só o próprio Jesus que consegue comentar alguma coisa referente ao livro do céu. Só Jesus que consegue fazer algum comentário. Não tem a gente, na nossa ignorância baixa da terra, a gente não consegue dar palavras para comentar o livro do céu. Vocês estão vendo eu aqui falando tanto do livro do céu, mas eu não tenho capacidade. A pessoa que está falando através de mim é o próprio Cristo, eu tenho certeza absoluta disso. É o próprio Jesus quem está ele mesmo, com a ação do seu Espírito Santo em mim, fazendo todo esse trabalho de meditação, de aprofundamento sobre o livro do céu. É só assim, ele usa a minha inteligência, a minha vontade, o meu desejo, a minha vida, né, trazendo os conteúdos do que ele mesmo projetou para a minha vida, como eu disse na aula de ontem, para poder trazer algum elemento aqui para eu poder conseguir fazer vocês compreenderem, né, dimensionarem tudo como é possível, né, para mim, ajudar a trazer para essa linguagem nossa da terra, né, humana. E aí ela fala, para mim acredito que Jesus mantém esse modo de falar para se adaptar à natureza humana, ela mesma disse. Não que ele precise da palavra para se fazer entender, mas porque assim a alma entende mais facilmente, pode manifestar isso aos outros, principalmente ao confessor. Em resumo, Jesus age como um mestre muito instruído, sábio e inteligente, que possui todas as ciências em um grau eminente e que ninguém pode igualá-lo. Com certeza Deus, né? Mas como ele está entre os discípulos, né, como mestre, que ainda não aprenderam as primeiras sílabas do alfabeto, acreditando que tudo em si mesmo, em outros estudos, tem que aprender com os discípulos, ensinar aos discípulos, na verdade, né, o ABCD primeiro, né? Então Jesus ele tem essa paciência com a gente de nos ensinar o ABCD. Aí sempre eu questionei Jesus muito sobre como ele direcionou meu canal, né, o trabalho do meu canal. Ele que direcionou todos os vídeos que eu fiz até hoje, toda a ordem que eu utilizei, sempre foi ele que orientou, né? Sempre. Eu sempre questionava, porque eu fazia o que ele pedia, somente o que ele pedia. Nunca fiquei inventando coisa da minha cabeça. Nunca inventei nada da minha cabeça. Tudo era ele que coordenava, tanto que várias coisas eu parei, não terminei. Aí eu fico questionando por que tá até aqui, não precisa fazer mais? Né? Você não quer que eu faça mais? Né? Sempre questionando, o senhor não quer que eu faça? Porque é ele que precisava dar inspiração para mim, ele que precisava mexer comigo para poder fazer alguma coisa. Sempre foi assim. Aí eu falo para ele, nossa, mas tem a playlist e tal que eu não terminei, tem mais coisas que eu posso colocar lá. Ele falou, deixa para depois, a gente continua depois. Isso aí tá suficiente. É só para poder atrair as pessoas, só para poder, né, dar um gostinho, né, tal, para poder mostrar para as pessoas que eu estou presente, que é eu que estou falando, que tem coisas muito preciosas aqui. Aí eu falei, nossa, que interessante, né? Como que o Senhor tem uma didática, né? Um jeito de atrair as pessoas, de um jeito de... Impressionante isso, né? E eu sempre questionando, Senhor, não é para eu ler o livro do céu, não é para eu fazer... Aí as meninas falando para mim, você tinha que estar lendo o livro do céu em ordem, desde o primeiro volume e tal. Aí eu falei, Jesus, é você que tá falando através delas, eu vou fazer.
Mas aí eu fiz e começava a demorar para voltar para fazer, demorava para voltar para fazer. Falei, Jesus, por que não tenho tempo para fazer? Por exemplo, a meditação bíblica. Eu pergunto para ele, por que o senhor não deixa eu fazer a meditação bíblica? Né? Aí ele falou assim, não, tem que esperar, né? Tem que ser o livro do céu por enquanto, fique em paz, né? Bíblia, já tem muita gente falando da Bíblia, fique em paz, já tem muita gente. Vamos tirar o foco um pouco da Bíblia, vamos focar no livro do céu. Aí eu falei, tá bom, Jesus, o senhor que sabe, então vamos embora, né? E eu não é nada meu, gente, não tem nada de orientação minha aqui, nada. Aí eu ficava questionando ele e ele falava assim, eu quero que você coloque esses conteúdos que você está colocando. A mística cidade de Deus, né? A vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. A Valtorta. A Valtorta mesmo foi uma dúvida cruel. Toda hora ele ficava na minha cabeça falando da Valtorta. Eu ficava até brava com a Michelle, porque a Michelle toda hora Valtorta. Aí eu falava, Jesus, mas a Valtorta, ela viu tudo externo. É a vida interior, não é vida interior, não é as coisas interiores. Eu já tô lendo a mística cidade de Deus, o senhor quer Valtorta também? Ela só via coisas, eu não entendo nada. Eu fico ouvindo lá o áudio dela, eu não entendo nada, Jesus. Aí, agora não tem como fugir, né? Os livros estão todos aqui, os 10 volumes estão aqui para eu ler. Então, assim, ele diz claramente, eu quero e ponto final, né? Através da pessoa que me comprou, ele deixou claro essa mensagem, né? E assim, agora eu tô vendo por que eu tenho que ler. Uau, quanta coisa maravilhosa, né? Agora eu não tenho dúvida que eu quero ler mais que tudo nessa vida esse livro, né? Esses livros tão maravilhosos, não tem o que falar. Mais serviço, não tem problema. Ai, eu não questiono Jesus nessa parte de mais serviço. Pode mandar, eu gosto. Porque eu tô crescendo com isso, eu tô aprendendo cada vez mais, o meu reino da divina vontade está só se ampliando cada vez que eu leio alguma coisa nova. É assim, né? E a gente vai levando. Aí Jesus age como um mestre muito instruído, sábio, inteligente, que possui todas as ciências em um grau eminente e que ninguém pode igualá-lo, né? Então ele deu pra gente, através desses livros, a mística cidade de Deus, a vida interior de nosso Senhor Jesus Cristo, a vida de São José foi toda uma preparação para a gente poder estar preparado para o principal, né? E foi esse tipo uma mamadeirinha, depois foi mudando para uma comidinha mais leve, uns legumes, né? E daí foi dando pra gente, né? É sempre tudo muito facinho no começo, pra gente entender. Agora ele quer dar carne. Oh, meu pai do céu, agora ele tá começando a dar carne pra gente mastigar, né? Nós somos as criancinhas dele, e ele ensinando o ABCD do reino da divina vontade. E aí a gente agora tá começando a comer. Oh, maravilha, viu? Oh, bênção de Deus, oh, glórias ao Senhor. Tanto que daí ele fez eu fazer os playlists, né, dos primeiros passos para as pessoas que vêm todas perdidas, vem um monte de gente perdida para trás de mim. Ai, comecei agora, acabei de descobrir, aí eu fiz as playlists, coloquei já a descrição dos vídeos, tudo já com as playlists certinho, para a pessoa não ter mais que me questionar. Ninguém mais vem ficar perguntando para mim nada, eu tenho liberdade agora, liberdade para poder, né, trabalhar. E graças a Deus está tudo sendo colocado lá na ordem que Deus quer, né, da forma que Deus quer. Eu acho que é Ele que direciona tudo do jeito dele. Eu não sei de nada, eu só faço o que Ele pede. E vamos que vamos, né? E aí assim, a gente tá aprendendo esse ABCD devagarinho, com essa bondade de Deus. E ela fala, ó, quão bom é Jesus, que Ele se adapta aos eruditos e fala com eles de uma maneira muito elevada. Para entendê-los, devem estudar bem o que dizem. Ele se encaixa também com o ignorante e finge que também é ignorante e fala baixo, para que ninguém possa ficar sem as lições deste divino mestre. Então, aí eu perguntei para Jesus, falei, Jesus, meu canal serve para quem? Serve para todos, sem distinção? Aí Jesus fala, sim, coroa da santidade é para os eruditos. Coroa da santidade é para os eruditos, que tem um monte de questionamento, um monte de coisa, eles vão lá pela coroa da santidade. Chama muita atenção o nome coroa da santidade. Então, os eruditos vão vir pelo coroa da santidade. Então, o seu canal está indo bem. Pela vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, eles vão gostar também, vai ser muito forte para eles. Então, eles estão prontos. Os ignorantes, as pessoas mais simples, não ignorantes, mas pessoas bem mais simples, desculpa a palavra ignorante, né? É a que fala aqui, desculpa. Mas assim, as pessoas mais simples, que têm mais dificuldade, aí ele já traz a vida de São José, já traz, né, a Valtorta, que vai ajudar muito, né? Se a pessoa compreender direitinho, vai ajudar muito. E traz as meninas fazendo a reflexão,
né? As reflexões das meninas são bem simples, elas são bem simples, né? As reflexões que eu fiz também, algumas que eu fiz, são mais simples. Aí, para quem quer alimentar-se mesmo plenamente, aí tem essas reflexões mais profundas que o Senhor está fazendo, não sou eu, é sempre Ele. E assim todos podem aproveitar. E eu pergunto para Jesus, e esses mais eruditos, os padres, o que eles vão gostar do meu conteúdo, né? Aí Jesus fala assim, de tudo. Os seus padres vão apaixonar por você. Na hora que eles começar a ler, a participar, a ver, eles vão se apaixonar. Eles vão falar, o que é isso? Jesus Cristo, né? Vão querer te conhecer, vão querer, se eles forem humildes, é claro, né? Então, assim, vamos lá. A gente acredita nisso, eu creio, de todo o coração nisso, não tenho dúvida. Mas só que a gente sabe que as pessoas são culpadas, pessoas também são soberbas, são orgulhosas, né? E eles vão esperando também as coisas, o desenrolar das coisas também, né? E assim a gente vai, amém? Então, esse segundo vídeo ficou pronto. Jesus, eu confio em vós, vamos pro terceiro.